Se nós vamos falar mais sobre essa questão do veto. Agora estamos em contato com o senador Esperidião Amin, que é do PP de Santa Catarina. Senador, boa tarde. Muito boa tarde. Você Bom, vê que eu estou aparelhado para a neve, né? Exatamente. Muito frio por aí, senador? Razoável, razoável. Estado de Tivemos Santa neve, né? Catarina. E vocês já estão recebendo frio aí também. Tá bem ruim já por aqui desde ontem. Tá bom. E Santa Frio Catarina tem sido muito castigada, né? Frio nos desperta. Será? Ou dá mais preguiça? Mas enfim, senador, vamos falar dessa questão fiscal, né? O mercado financeiro teve uma repercussão muito negativa, houve muita preocupação com relação à posição dos parlamentares em geral, em relação ao ajuste fiscal, não só essa medida referente ao veto, mas a posição em geral. Agora, Paulo Guedes pode vir a ser cobrado porque ele falou que a decisão do Senado tinha sido criminosa para o país. E o senhor também está cobrando a presença dele. Que tipo de explicação o senhor espera? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o diálogo entre o executivo e o legislativo tem que ser respeitoso, pelo menos aquele que pretende ser duradouro e bom para o país. Eu já fui governador, já fui deputado, já fui senador, e acho que isso é um princípio inerente ao Estado democrático de direito. Acusar a instituição Senado de estar praticando um crime e divulgar uma cifra de 129 bilhões de reais de impacto, vindo de um ministro da Fazenda respeitável, como é o ministro Paulo Guedes, isso é terrorismo. Terrorismo de palavras. É um degrau a mais do que fake news. Especialmente porque o texto que foi votado em amplo acordo com o governo. Entre o dia 2 de maio e o dia 7 de maio, nós aprovamos uma lei complementar, que foi a da ajuda, aliás, uma ajuda republicana correta, que o presidente Bolsonaro desenvolveu a estados e municípios. E também a contrapartida dela. E as ressalvas às contrapartidas, que tiveram apoio do próprio ministro, junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi o relator, e que harmonizou o texto com a Câmara dos Deputados e com o Executivo. Por isto, entre o dia 2 de maio, o Senado aprovou, mandou para a Câmara no dia 5 de maio, a Câmara aprovou com uma emenda elaborada pela liderança do governo na Câmara, atendendo a outras categorias que não apenas as da saúde e das Forças Armadas, associadas à pandemia, ao combate à pandemia, como categorias merecedoras de tratamento excepcional. Repito, acordo no Senado, acordo na Câmara, voltou para o Senado com esta emenda. Houve uma discussão, eu próprio acho que se este acordo, se esta lei complementar tem como objeto reger um tratamento durante a pandemia, que hoje está demarcada para se ter como concluída no dia 31 de dezembro, se Deus quiser antes, mas pode até prorrogar também, ou seja, é o ato de reconhecimento de estado de pandemia, reconhecido também pelo Congresso, que torna esse reconhecimento, esse status, merecedor até de uma emenda constitucional para gestão do orçamento. Então, eu acho que tudo tem que ser regrado com o mesmo parâmetro. A simetria tem que ser semelhante, por isso se chama simetria. Então, agora, na hora da votação, que foi uma coisa espontânea, não houve orientação, nem uma demonstração do governo de que isso era fundamental, importante, e as palavras do ministro proferidas desde o dia 29 de abril documentam que o próprio governo reconhecia a necessidade de dar exceções a esta proibição genérica de reajuste, né? Considerar que a maioria do Senado votou para manter o que estava escrito, isso é, derrubar o veto,
seja um crime contra o país, para quem tem procurado trabalhar em harmonia com o governo, quem não negou a votação da reforma da Previdência, no mínimo, foi um momento de emoção equivocada, que o ministro viveu. Agora, e a solução, senador, depois das manifestações de protesto ontem havidas, que eu ofereci foi, olha, vamos convidar o ministro para que ele venha aqui. É um homem inteligente, de diálogo inteligente e de diálogo construtivo, desfazer essa montanha de pedra que caiu sobre as nossas cabeças, com a frase que eu estou resumindo: o Senado cometeu um crime para o Brasil, em relação ao Brasil, aos interesses do Brasil. E o meu requerimento diz exatamente isso: explicar o conteúdo desta expressão muito contundente e que coloca o Senado na condição de réu, como instituição da democracia brasileira. Tenho certeza de que o ministro será muito positivo nisso, ele vai colocar os reparos adequados, e é o caminho regimental e democrático para que o ministro da Economia, o Ministério da Economia, que tem grandes interesses, sempre respeitados pelo Congresso, seja oposição, seja governo, volte ao trilho, ao caminho normal, com divergências, controvérsias, como a democracia agora, recomenda. senador, E é isso que faz a democracia saudável. Mas em várias votações fica meio que acertado que depois viria um veto, né? No caso, por exemplo, do marco do saneamento. Caso, não. Então, mas no caso do marco do saneamento, houve isso, no fim o governo acabou indo além do que estava meio que acertado para ficar como veto, não é? E em relação a essa questão fiscal, a situação piorou muito desde que foi determinada essa medida, que ela foi aprovada, porque se tem uma preocupação muito maior hoje com o que pode acontecer com o teto de gastos, tem o auxílio emergencial podendo ser prorrogado, várias outras flexibilizações, o próprio governo preocupado mais com estímulos ao crescimento. Então, é um ponto hoje, nós tivemos uma repercussão muito negativa, por exemplo, da decisão do Senado, também nas redes sociais. Houve uma crítica aí generalizada a essa decisão, como se hoje isso fosse, de fato, uma situação que ameaçasse o reequilíbrio das finanças, o ajuste fiscal. Isso é o resultado do terrorismo. É o outro degrau da fake news. Deixou de ser racional. Quando uma autoridade da envergadura do ministro da Economia diz que o Senado cometeu um crime contra o país, o que você acha que as redes sociais, domésticas ou domesticáveis, vão falar? Vão exagerar. Não vão reduzir. A rede social não cria. A rede social potencializa. Às vezes com muita racionalidade e às vezes com pouca. É o caso. Mas a detonação foi: o Senado cometeu um crime contra o país. E não cometeu. Nós não demos aumento para ninguém, porque não podemos dar. E os estados e municípios têm o poder e o dever federativo. E federação é uma cláusula pétrea da Constituição. Chegou-se a dizer que tinha havido um acordo com os governadores para derrubar o veto, porque é do interesse dos governadores não serem pressionados no ano que vem, e os prefeitos que vão ser eleitos ou reeleitos também. Ora, combinar com governadores já é subverter a ordem, né? Porque governador pode até ter amigos, senadores, e às vezes até correligionários, mas não vota. Na Alemanha até pode votar no Senado. O governador pode ser senador. Na Alemanha, aqui não. Agora, senador, vamos falar em termos de perspectivas, né? Há uma grande preocupação com a necessidade de se tomar medidas que possam viabilizar o cumprimento do teto de gastos e ajuste fiscal. Tem em pauta a reforma administrativa, que o governo ainda não apresentou a proposta dele, mas já tem discussões no Congresso em relação a isso. Tem na pauta a reforma tributária, que pode, de alguma forma, contemplar também medidas que mexam com a questão fiscal. Tem acionamento de gatilhos, que também envolveriam os servidores. O que se pode esperar do Congresso em relação a um compromisso com o ajuste fiscal? Como é que o senhor vê hoje essa situação, base de apoio ao governo, se ele tiver de fato esse compromisso, e partir da equipe econômica às iniciativas?
Apoiar não significa subscrever, significa aperfeiçoar, que é a nossa obrigação. Você disse muito bem, tem uma reforma administrativa, falta apresentá-la. E a iniciativa tem que ser do Executivo. Tem uma reforma tributária. O governo, até agora, mostrou um pedacinho do que lhe é conveniente para fugir da votação da desoneração da folha. O governo propôs uma espécie de troca, mas o que o governo quer mesmo é a CPMF, com outro nome. Eu quero dizer aqui publicamente, eu não tenho nada contra esta CPMF com outro nome, desde que ela substitua tributos arcaicos que tornam, e nisto eu concordo com o ministro Paulo Guedes, que tornam o nosso sistema tributário um pandemônio. Mas então o governo tem que propor isto. Propor, conversar e dialogar. Por isso que eu quero remover essa pedra que a expressão o Senado cometeu um crime e colocou no nosso caminho, né? Parodiando, né? Parodiando. Há uma pedra no meio do caminho, nós temos que removê-la. Agora, senadora, Quanto às outras medidas, eu queria só falar um pouquinho sobre o pós-pandemia. Primeiro, eu acho que o teto de gastos tem que continuar. Mas há necessidade de nós acharmos uma válvula de escape para investimentos. Não todos. Pode ser, por exemplo, você falou do marco legal do saneamento. O governo passou um calote, deu um migué, em mim também, ao dizer que ia preservar até o patrimônio das empresas estaduais, como é o meu caso, como é o caso de São Paulo, o caso de Santa Catarina e de São Paulo. E como ficou com o veto que o governo fez, após ao artigo 12, se não me engano, essas companhias não têm nenhuma garantia de continuar existindo, porque os contratos delas não podem ser postergados como tinha sido negociado. Mas esqueça isso. Para que nós cumpramos o nosso objetivo de chegar a 2032 com um determinado nível razoável, civilizado de atendimento em água e esgoto, nós vamos precisar de 490 bilhões. Ora, a iniciativa privada não vai botar 490 bilhões do bolso dela em investimentos que não tenham retorno. Sempre haverá necessidade num país com as nossas desigualdades de alguma forma de subsídio, de alguma forma de garantia e até, se for o caso, de subsídio cruzado. Nisto aí, nós temos que abrir uma válvula para que o governo possa oferecer alguma garantia para o investidor. Isso é uma visão capitalista, mas capitalista num país com as desigualdades que foram escancaradas pela pandemia. E não foram melhoradas, pelo contrário, foram agravadas. Então, não é para fazer investimento maluco, iniciar obras sujeitas à corrupção bárbara que nós sofremos, é para que nós tenhamos o ponto de apoio para a alavanca. A alavanca pode ser privada, deve ser privada, mas o ponto de apoio será sempre o governo, seja no marco legal do saneamento, seja na concessão de rodovias. Sempre vai ser necessário que o governo tenha algum fôlego, pulmão, para permitir que haja um investimento privado, dentro de regras racionais, que evitem que a gente saia do monopólio público e caia no pior, que é o monopólio privado. Então, perfeito, essa válvula de respiração para termos investimentos tem que ser discutida, mas sem jamais mexer na segurança do teto de gastos de custeio. Até porque tudo isso que nós estamos fazendo de atendimento emergencial não pode ser duradouro. E é por isso que não gera inflação. Perfeito, senador. Então, o ministro Paulo Guedes e o governo estão agindo bem, e o Congresso também, ao criarmos atendimentos, seja para microempresa, para empreendedor individual, mas finitos no tempo, ou seja, durar enquanto dura a pandemia. Senador. E no pós-pandemia investimos em reindustrialização inteligente, dar ao Brasil o espaço indisputável de ser o campeão da proteína animal do mundo. Proteína em geral, mas proteína animal do mundo.
Perfeito, senador. Precisamos encerrar já pelo nosso horário. Eu agradeço muito as suas informações, as suas análises aí e a explicação do porquê dessa convocação do ministro Paulo Guedes. Nós ouvimos Esperidião Amin, que é senador pelo PP de Santa Catarina. Sim, uma frase. Assim como a pandemia, esta crise vai passar. Esperamos. Tá certo, senador. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado.